Nós estamos aqui para mais um Gente que Importa. E hoje, nada mais, nada menos que com Maria Moreno. Maria Larrabeite Moreno, que é o nome da minha mãe, né? Larrabeite. Larrabeite. Larrabeite Moreno. Queria que você visse o programa que as minhas netas pediram para fazer a história da minha vida. Mas elas me deram o programa. Cada 10 anos é um capítulo. Então eu tenho que falar dentro daquele até chegar os 100, né? Eu já fiz uma parte, mas dei uma parada porque as mãos não estão atendendo muito ao trabalho. O capítulo 1, a idade de 1 a 10 anos. Aí eu botei de 1923 a 1933. Aí elas perguntam, quando você nasceu? Qual a data, o tempo, a localização, o ano em que você nasceu aqui, qual era o contexto global. Elas querem saber também do período, o que aconteceu. Descrever a minha casa, a localização, quem eram seus pais. Fizeram um roteiro para você seguir, Fizeram né? um roteiro, é uma programação. Aí o segundo capítulo é de 11 a 20 anos, quer dizer, da minha idade de adolescente, quando eu me casei, que foi justamente em 1943. Atualmente está fazendo 81 anos, né? Que eu me casei. Depois vem a idade de 21 a 30 anos, que é de 1944 a 54. E vai assim até os 100 anos, né? Que eu completei em 2023, completei os 100 anos, né? 100 anos. E claro que foi muitos anos atrás, eu tenho me baseado em algumas fotos. Eu fiz uma introdução para o livro, eu escrevi, meus netos me incumbiram de escrever minha história, e não será fácil. Ir do passado ao presente, 1923 a 2023, 100 anos. Haja memória, mas vou tentar passar por essas priscas eras. Um passeio no tempo, passando pelos meus caminhos e a evolução da humanidade. Avante a memória. Ótima a introdução, hein? Foi a introdução. Avante a memória. Aí eu fiz aqui, já começando da idade de 1 a 10 anos, eu escrevi, nasci no dia 17 de outubro de 1923. Meu nome, Maria Moreira. Moreira, que era do meu pai. Meu pai, Agostinho Moreira, e minha mãe, Pura Larrabeite. Vim ao mundo num casarão antigo, um palacete já em ruínas. Nele trabalhavam meus pais como síndico. Era humilde, honesto e trabalhador. O casarão, na atualidade, era um pardieiro, mas já teve a sua ocasião, em que, na época da família imperial, abrigava nobres senhores. Hoje em dia, já não mais existe, mas era localizado na rua do Senador Eusébio, a localidade e no bairro. Eu não escrevi o bairro, porque eu não sei qual é o bairro. É em frente a onde é a prefeitura agora, lá na... Em frente onde é a prefeitura agora, ali na Cidade Nova? Mas bem afastado, naquela localidade, né? Era perto, ali próximo à igreja de Santana? Não, mas é no meio do caminho, né? No meio do caminho, por ali. Onde é a Cidade Nova hoje? Meu pai era português, minha mãe, Pura Larrabeite Moreira, era espanhola. Completavam a família minha irmã Ceida e meu irmão José Moreira, os dois mais velhos do que eu. Era uma época em que criança já não ficava perto do adulto quando estes falavam das suas vidas. O pouco que eu consegui obter foi como respingos da conversa. Ceida, minha irmã, né, estava mais velha do que eu, 9 anos. Era filha de minha mãe, de relacionamento anterior do meu pai. Coisas da vida de cada um. Mesmo quando cresci, não perguntei, sempre fui obediente, por isso meu silêncio era uma obediência ao modo deles. Tampouco sei como se conheceram, só sei que minha mãe era linda e cobiçada nas vizinhanças. Chamavam-ne a Flor de Silveira Martins, bairro onde morava. Encerrando essa parte, vamos entrar num outro setor.
Com 2 anos, saímos do senador Eusébio e fomos morar no Barão de São Félix. Meu pai, trabalhador, havia economizado um dinheiro e comprou uma loja de móveis. A loja estava situada mais para o centro da cidade. Era a rua Barão de São Félix, no número 54. Havia nela também fábrica de colchões. Em pouco tempo fiquei doente. Diziam os médicos ser eczema líquida. Fiquei com o corpo coberto de feridas. Descolavam muito. À noite, minha mãe botava uma camisa do meu pai que pela manhã estava colada ao meu corpo. Para tirá-la tinha que ser um banho de água quente. Os médicos chegavam a dizer para minha mãe que eu não tinha cura. Ela chorava muito e graças a Deus com o tempo fiquei boa. Nessa época, a loja de móveis do meu pai era negociando móveis usados que ele lavava, envernizava e vendia. Coisas muito velhas. Por causa dessa fabricação de colchões, estas misturas haviam muita poeira. Hoje, por causa desses detalhes, o que se tive foi uma baita alergia. Nesse tempo, não se falava em alergia. Aí continua essa parte. No período da doença, meu pai me colocou como irmã da Ordem Terceira da Penitência. Fui ficando boa, como disse, mas até bem crescida, fiquei com marcas escamosas no dorso do pé. Quando a fazer alguma coisa a fim de semana, não tenho ideia. Com 4 anos, minha mãe me levou para estudar com a professora na mesma rua em que morávamos, a professora Dona Oscarina. Havia algumas crianças estudando com ela. Lá no comecinho, as primeiras letras para contar era com a mãe da Dona Oscarina, a Dona Mária. Esta bem antiga na vestimenta e penteado. Eu sentava no colo dela e ia lá, 1, 2, 3, quando chegava no 1000 era 1001, 1002, 1003 e achava graça. Quanto a brincar, pulava a corda, brincava de roda, cantava. Mais adiante fui para uma escola pública, Escola Colômbia, já um pouco mais distante da casa dos 10 anos, ocasião em que fiz a primeira comunhão. Falando de Escola Colômbia, a professora Dona Matilde, uma mãezona. No recreio haviam danças com apetrecho de madeira que ao fim da dança estava toda trançada de fitas. Eu achava lindo. E essa idade eu estava lá... Queria saber de quando eu crescesse o que eu ia ser. Agora, o segundo capítulo, que é de 11 a 20 anos. Estou voltando às flores, nesta manhã domingo. Caminhos, deixaste escrito para mim. Não chores se Deus me levar. Querido, não é bem assim. Sei que hás de concordar. Farei todo o possível, mas não posso garantir. Bem sabes, não é crível tua falta não sentir. E ao senti-la, sem que eu queira, como o rio na vertente, rolam lágrimas soleiras da alma impaciente. Fomos um só toda a vida. Fostes a haste e eu a flor. Por teu coração acolhida, foi lindo o nosso amor. Os caminhos desviados pelo destino cruel deixou-me aqui deste lado e tu seguindo para o céu. Enfim.